Boa tarde, pessoal! Esse é mais um exercício de malha com 2 pontos de fuga. O exercício de hoje eu acho que é um exercício dos mais tranquilos, aí dos 2 pontos de fuga. A ideia é fazer uma volumetria simples de uma casa, com uma estética aí contemporânea, então sem muitos... essa casa especificamente desse exercício, que não existe, né? É apenas um exercício de desenho. Mas é uma casa que tem uma volumetria bem simples, bem pura, sem planos inclinados, na verdade, nenhum plano inclinado, que facilita assim, um pouquinho na representação, uma representação um pouquinho mais facilitada. Se você está assistindo essa é a sua primeira aula, eu recomendo, na verdade, dar uma olhada pelo menos na aula 1, parte 1, parte 2, que introduz a técnica da malha. Essa é uma sequência de aulas, né, onde a gente explica essa técnica que facilita bastante a resolução da perspectiva cônica. E a gente tem essas aulinhas iniciais, mais introdutórias, para entender um pouquinho a técnica, entender um pouquinho a perspectiva cônica. Nós praticamos já exercícios aí com 1 ponto de fuga na sequência do curso, e esse é um dos exercícios com 2 pontos de fuga que faz parte da sequência desse curso. Pessoal, então, o exercício de hoje a gente vai fazer uma casa. Ela é uma casa bastante simples aí, né, uma forma muito pura, muito simples. Deixa eu mostrar para vocês um pouquinho. Aqui a gente tem uma planta bem esquemática, eu tirei toda... Eu não coloquei, na verdade, não resolvi, né? Eu montei o exercício só pra gente fazer a perspectiva. E eu ignorei todo o restante da casa. Eu fiz só o contorno da fachada aqui, vai ter uma varanda. E aqui eu fiz o contorno do pavimento superior e a varanda, tá? Para ser uma perspectiva com 2 pontos de fuga, o plano do quadro está inclinado, o observador está inclinado em relação, né, ao ambiente ou à edificação que ele está olhando. Então, o nosso observador vai estar nesta posição aqui, vou até marcar, depois eu vou arrumar isso lá no PDF que eu esqueci de marcar. Aqui a posição do nosso observador. E a edificação, né, ele tá nesse alinhamento aqui, com algum afastamento que eu já vou falar, e ele tá, a edificação tá inclinada aqui a 45 graus em relação ao plano de desenho, que é o plano do quadro, e toca só nesse pontinho aqui o plano do quadro. Aqui a gente tem, então, o contorno do pavimento térreo, o contorno do segundo pavimento, muito esquemático, muito simplificado para facilitar o desenho. Aqui a gente tem a malha, então, do pavimento térreo e a malha do segundo pavimento. É uma malha de 1 por 1, deixa eu até confirmar pra gente aqui dar uma olhadinha. É uma malha de 1 por 1. E aqui a gente tem as fachadas. Pessoal, vocês, esses PDFs, eles estão aqui abaixo, né, no link aqui de descrição do vídeo. Vocês podem baixar, imprimir, cuidem para não ter nenhum ajuste de tamanho, para não distorcer o tamanho dos desenhos. Ele já está configurado na escala, então aqui na escala 1:100. É só pedir para imprimir sem ajuste de escala, sem redução, ampliação. Aqui está desenhado não para 100, mas eu quero fazer perspectiva não para 50, que é uma das facilidades dessa técnica. Eu posso fazer a perspectiva na escala que eu quiser, logicamente desde que caiba na minha folha de papel, né? Como eu tô trabalhando sempre com a 3, eu acredito que um tamanho bom aqui vai ser a escala 1:50. O primeiro passo que a gente normalmente faz é marcar a linha de terra, que é como se fosse a linha mais baixa, aqui o encontro do plano horizontal da superfície, do chão, com o plano do quadro. Eu vou fazer a altura dos olhos do observador a 5,20. Linha do horizonte. Então, a gente está fazendo na escala 1:50, com 5,20 metros de altura. Vamos marcar aqui algumas informações.
Muito bem, pessoal. A gente já marcou aqui o nível do olhar, que é 5,20. Agora a gente vai fazer o seguinte, olha só. A gente pode posicionar mais ou menos aqui no meio do desenho. Deixa eu ver aqui no meio da folha, aqui tem 15, 20 e pouquinho. Marcar mais ou menos no meio a posição do observador. A posição do observador, pessoal, na perspectiva com 2 pontos de fuga, ela vai estar alinhada com a diagonal da nossa malha, tá? Então, aqui vai ser o ponto de fuga das diagonais da malha lá na linha do horizonte. O afastamento do observador aqui, pessoal, vai nos dar os 2 pontos de fuga que nós precisamos para construir a perspectiva. Então, aqui a gente vai ter ponto de fuga e para outro lado, ponto de fuga. Ponto de fuga da esquerda e ponto de fuga da direita, já que é uma perspectiva com 2 pontos de fuga. A partir dessa posição aqui, eu vou marcar lá na linha de terra a minha malha. Só que observe uma coisa, pessoal. Isso que tem que ficar atento, essa é uma das grandes diferenças da malha de 1 ponto para de 2 pontos. Na malha de 1 ponto, se a malha mede 1 metro, lá na linha de terra eu vou marcar de 1 em 1 metro. Na perspectiva de 2 pontos de fuga, o quadro está inclinado em relação à malha. Então, se a malha mede 1 metro, lá no plano do quadro e, consequentemente, na linha de terra que pertence ao plano do quadro, o que encosta lá na linha de terra é a diagonal dessa malha. Se isso aqui é 1 metro, essa medida é 1,40 m, tá, pessoal? Vocês podem medir, é que eu já decorei, mas a diagonal de uma malha de 1 metro é 1,40 m. Então, a gente vai marcar aqui na linha de terra de 1,40 m em 1,40 m. Pessoal, vamos ver quantos espaços da malha a gente conseguiu representar. Aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 também. Lógico que a gente centralizou o observador. Só que olha só, eu preciso para fazer essa casa de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 à esquerda. 12 à esquerda e aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 e 21 à direita. Então, a gente precisa ampliar a nossa malha, pessoal. O que que a gente faz? Qualquer diagonal da nossa malha, se a nossa malha tivesse impecável, essa diagonal correria para o ponto de fuga das diagonais. As diagonais da malha, como elas são paralelas no espaço, tudo que é paralelo no espaço tem um ponto de fuga, no caso é o ponto de fuga das diagonais da minha malha. Então, eu posso pegar um pontinho da minha malha, criar uma nova diagonal, e aonde essa diagonal cruzou as linhas da perspectiva, eu vou ampliar minha malha. Vamos lá. Vou levar para o ponto de fuga oposto e vou ampliar minha malha. Para o outro lado, a gente vai fazer a mesma coisa, traçar uma linha auxiliar aqui, que seria uma linha que está fugando para o ponto de fuga das diagonais. Eu estou criando uma nova diagonal da minha malha. E a partir desta diagonal, eu vou traçar novas linhas para a malha. Vamos ver se é suficiente, se a gente precisa ampliar mais a malha ou não. Então, pessoal, a gente já poderia começar toda a parte da informação que está na planta, na malha da planta, para a malha da perspectiva. Se eu quiser reaproveitar essa malha em outros desenhos,
Eu costumo fazer o seguinte, eu costumo colocar uma folhinha por cima, a perspectiva vai ficar mais limpa, com menos informação, e aí eu consigo também aproveitar essa malha em outras perspectivas no futuro. Então, vamos lá, pessoal. Agora, a gente vai fazer o quê? A gente vai contar os quadradinhos, aqui os quadrados, né, da malha em planta para a malha em perspectiva. Então, a primeira coisa que a gente vai representar aqui é a varanda. A varanda começa aqui e mede 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 metros de profundidade. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15 metros de profundidade. Isso é, a malha é a nossa referência visual para a gente não distorcer as medidas, né? Então, ela facilita muito a transposição das informações da planta para a perspectiva. De profundidade, a varanda tem 1, 2, 3 quadrados. Então, ela termina aqui. Vou fazer a projeção do segundo andar aqui. O segundo andar é idêntico ao primeiro, ele tem uma diferença que é esse recorte aqui, que é como se fosse a varanda entra do segundo andar e forma um terracinho aqui, jardim, né? Como se fosse um jardim interno, descoberto, alguma coisa do gênero. E isso a gente pode localizar aqui contando 1, 2, 3, 4 quadradinhos e meio, 1, 2, 3, 4 quadrados e meio. E mesma coisa para o outro lado, né? 1, 2, 3, 4 e meio. 1, 2, 3, 4 e meio. Essa é a projeção do terraço no segundo andar. Eu vou deixar ela tracejada aqui. Porque ela não aparece no térreo, só no próximo pavimento. Agora, vamos colocar as alturas. Como eu comentei, essa é uma volumetria bem simples, né? Então, facilita bastante a nossa perspectiva, pessoal. Eu vou ter que medir. Aqui as alturas não estão cotadas, porque normalmente a gente não cota mesmo fachada. Eu posso até cotar para deixar no PDF, pessoal, mas saibam que normalmente a gente não cota a fachada, né? Então, aqui tem 30 centímetros essa espessura da varanda. Na escala 1 para 100, eu pego a escala 1 para 50 e meço 30 centímetros. O primeiro pavimento, pessoal, além dos 30 centímetros, ele avança aqui, ele tem de altura, perdão, 3 metros livres aqui de altura, 3 metros livres, 20 de laje, então, vamos lá, 3 metros livres, vai vir 20 de laje, depois vem mais 3 livres lá em cima, 1,10 de peitoril, mais 3 metros livres lá em cima, dos quais 1,10 é o peitoril do guarda-corpo. Então, vamos lá. Três metros livres aqui de altura e depois mais 20 de novo. Então, aqui tem 3 metros livres. Tô marcando tudo nessa reta que toca no ponto do quadro e depois tô distribuindo, né? Então, na escala 1 para 50, a gente tem 3 metros livres aqui, mais 20 de altura para cima,
para essa laje. Olha só, pessoal, aqui nessa casa a gente tem uma moldura em concreto, assim, que a laje se encontra com o elemento vertical e vira, né, para conformar aqui o teto, né? Então sobra uma parede aqui de concreto e que se encontra com essa laje de cobertura, com essa laje plana. Medindo aqui, ela tá com 30 centímetros aproximadamente. Se essa malha representa 1 metro, 30 centímetros seria mais ou menos 1/3 disso. Então, é como se, na verdade, a gente tivesse a paredezinha, como se essa parede conformasse o volume aqui, né? Continuando, pessoal, a gente tem um recorte aqui no segundo pavimento que a gente marcou tracejado aqui no térreo, então o recorte vai estar aqui, nessa posição. E agora, pessoal, o que que tá faltando? Tá faltando a gente marcar o guarda-corpo, que já tá a altura ali marcada, vou desenhar ele aqui. Fazendo um pequeno afastamento proposital aqui para dar essa sensação de recuo. Que mais, pessoal? A gente teve que marcar as esquadrias e faltou esse volume aqui de trás, né? Que olhando aqui no desenho, ele tem uma altura maior, ele tem uma altura total aqui de... Opa, perdão, na escala 1 para 100, que é a escala da fachada, ele tem uma altura total de 8 metros e 70 centímetros. Então, aqui, 8 metros e 70. Aí, pessoal, pegando novamente aqui a malha, a gente vê que tem um pano de vidro, né? E que esse pano de vidro ocupa aqui 3 quadrados da malha. Então, 1, 2, 3. Ele vem até aqui. Ele não encosta no chão, ele também respeita o recuo ali de alturinha aqui do nível da casa de 30 centímetros. E na altura total, ele tá alinhando com essa laje da varanda. Então, não precisaria nem medir de novo. Se quiser medir, não tem problema. Mas, a princípio, ele tá alinhando com a laje da varanda e deve fechar nessa altura aqui. Vou também recuar um pouquinho o vidro para dar uma sensação que realmente, geralmente ocorre, né? Geralmente o vidro não tá nivelado, totalmente nivelado com a parede, ele tá um pouquinho recuado. Agora faltam as esquadrias, as outras esquadrias da casa, um outro detalhezinho. Mas é um exercício bem simples, né? Só pra gente começar a trabalhar, perceber como essa transposição da malha em planta, né? Do volume de malha em planta para um volume em perspectiva, mantendo as proporções do desenho, usando a técnica da malha. Então, vamos lá pro térreo novamente. Aqui no térreo a gente pode observar, pessoal, que nesse primeiro quadrado tem um recuo aqui de uns 30 centímetros, assim como tem aqui também. Já lá no segundo pavimento, a gente vai ter esses mesmos recuos, esse mesmo recuo para começar, e aí a gente tem a janela no segundo pavimento, as portas-janelas ocupando o final desse primeiro quadrado, 2, 3 e mais um pouquinho. Então, vem 1, 2, 3 e menos de 1/3 aqui desse outro quadrado. Então, a janela lá em cima tá ocupando esse espaço. Aqui ela ocupa 1, 2, 3. 1, 2, 3. Tá aqui. As duas janelas são iguais, mas acontece esse efeito que na perspectiva, tudo que tá mais próximo parece maior, tudo que tá mais distante parece menor, então essa porta-janela vai parecer bem maior do que aquela.
fazer a divisão ao meio, pessoal, eu posso cruzar aqui as extremidades. Eu vou encontrar o meio. E mais ou menos a gente teria, então, essa configuração aqui para janelas. Eu vou cruzar as extremidades, vou achar o meio. Poderia também usar a malha como referência, tá, pessoal? São duas maneiras diferentes aqui pra gente trabalhar. Vou dar profundidade aqui para essa parede. Vou deixar a janela um pouquinho recuada. Vou dar profundidade para a janela aqui embaixo. Se uma linha da janela vai para um ponto de fuga, por exemplo, a parte frontal, a profundidade vai para o outro ponto de fuga, o ponto de fuga oposto. Então, desenhadas as duas aberturas aqui do pavimento superior. Então, eu desci com as larguras aqui das esquadrias do andar de cima pro de baixo, né? Vou só texturizar aqui pra gente enxergar melhor o que é a parede e o que é a janela. Pro outro lado, pessoal, aqui, no andar de cima, a gente tem também 3 quadradinhos pra janela. A gente pode pegar lá embaixo, lá na base da nossa malha, ó, 3 quadradinhos e subir reto até esse andar. Essa é a profundidade que as janelas vão ocupar aqui. E a partir do canto aqui, da parede, a gente conta 1, 2, 3, também a janela. E aqui a gente tem as mesmas 2 portas-janelas. E aqui no meio a gente tem uma alvenaria. E nesta alvenaria, pessoal, alinhado aqui com essa marcação do jardim interno, vejam que tá no mesmo, vejam que no mesmo alinhamento aqui do jardim interno, nesse mesmo alinhamento a gente tem uma janela aqui e outra aqui. A gente pode conferir essas alturas. A primeira tem 40 e 40, né? Só que elas estão na seguinte situação, eu teria que marcar nesta parede aqui, que é a parede dessas esquadrias, lá na linha de terra. Vou fazer uma linha auxiliar para dar altura, eu só posso dar alturas aqui. Então, a primeira altura é do piso, que é 30. A primeira janela começa a partir de 30, e a partir de 30 eu vou medir 40, então vai dar 70 aqui no total. O pé direito aqui, a partir dos 30, é 3 metros livres, e de cima para baixo eu tenho outra esquadria de 40. Então, eu marquei esses 30 aqui do piso, novamente, 40 da janela, 3 livres até o topo e 40 da janela lá em cima. No alinhamento desta parede aqui, não marquei mais nesse ponto aqui. Marquei lá atrás, porque essas janelas estão lá atrás. Essa lajezinha vai esconder a janela que tá rente ao teto. Pessoal, a base do desenho tá aqui montada, tá? O que eu acho que a gente poderia fazer, que eu acho que vai ficar bacana. A gente poderia trabalhar um pouquinho essas esquadrias de vidro. Então, eu vou dar uma espessurinha, eu vou fazer no olho.
Os detalhes eu penso que a gente pode se permitir trabalhar de uma forma um pouquinho mais livre. Vou pegar uma lapiseira 03. Pessoal, eu tinha esquecido de marcar uma quina aqui. Se a gente olhar o desenho, olha só, a janela não chega até o canto ali, ela tem uma espessurinha aqui, que é como se fosse um pilar nesse canto, né, visto aqui e aqui. Então, que deixou essa porta-janela ficou muito larga, proporcionalmente às outras, né? Então, eu vou diminuir ela, tá meio grosseiro aqui, mas aí na hora de passar limpo, dá pra melhorar isso. Agora a gente já finalizou o básico da casa. A gente poderia pensar alguma coisinha de ambientação. Como aqui é um terraço jardim, pensei a gente trabalhar alguns vasos. Vou trabalhar aqui a mão livre, mas fiquem à vontade para trabalhar de outra maneira, né, se preferirem. O que eu poderia fazer também, pessoal, que eu pensei em fazer também, a ambientação fica um pouco a critério de cada um, né? Eu vou fazer uma pérgola aqui na varanda. Vou interromper essa varanda para fazer uma pérgola. Vou sugerir aqui alguns reflexos nos vidros. A gente pode também pensar uma figura humana ou mais aqui. Vou trabalhar uma figura humana, tá, pessoal? A gente colocou a altura do observador. Se vocês observarem a linha do horizonte, ela tá no segundo pavimento aqui, a 1,70 m de altura. Então, poderia ser o nível do olhar de uma pessoa aqui em pé, né? Adulta. Eu vou desenhar com elipses aqui o tronco. O tronco ocupa mais ou menos a metade da altura restante. As pernas. A gente poderia trabalhar uma textura nesse piso. Vou fazer de 1,5 em 1,5. Agora, pessoal, aqui tá tudo meio grosseiro, tá muito marcado, né? A hora que a gente passar limpo, vocês vão ver que vai melhorar bastante, tá? Vou fazer aqui uma piscina e um piso aqui junto à piscina. Isso não tá no anunciado, então, na verdade, eu tô fazendo da maneira como eu tô imaginando. Vou colocar uma profundidade aqui para baixo. Veja, pessoal, se isso aqui é 3 metros, mais ou menos isso aqui será 1,5 m. Vou fazer uma piscina aqui um pouquinho menor até.
poderia medir na linha de terra, poderia trazer essa aresta na linha de terra, medir aqui pra baixo e levar de volta, tá, pessoal? Mas a ambientação eu faço ela um pouquinho mais solta e mais livre, pra gente não ficar tanto tempo medindo tudo. Pessoal, pra finalizar o deck, faltou um pedaço de folha, né? Eu poderia ter jogado esse meu desenho aqui pra cima, mas como eu não fiz isso, eu vou fazer uma emenda agora. Eu vou emendar papel pra baixo. Pessoal, eu vou dobrar aqui, eu vou subir toda a perspectiva e vou ter que emendar papel pra poder finalizar, tá? Muito bem, pessoal, a gente finalizou aqui a base da perspectiva, né? Tá bem grosseira por enquanto. Agora a gente passa limpo, que vai ser uma etapa mais rápida, mais fácil, né? Pra gente poder trabalhar um pouquinho a expressão gráfica e a ambientação do desenho também. Pessoal, desculpa, eu tô fazendo e não falei. Eu decidi fazer um teste aqui. Ver como é que ficaria se a gente fizesse venezianas em madeira nessa fachada. Eu acho que ela vai ficar mais legal. Eu não tinha gostado muito do acabamento desse quadrinho, então eu fiz uma persiana, como se fossem painéis de veneziana, perdão, de madeira, externos, né, além do vidro. Eu acho que vai dar um acabamento mais legal aqui, pessoal. Mas é tudo ambientação, né, e aí cada um pode fazer a ambientação também do jeito como achar que fica melhor. Agora eu vou passar limpo. Pessoal, eu me atrapalhei aqui na filmagem e acabou que não filmou direito essa parte aqui. Mas o que eu fiz foi, eu comecei a passar limpo, né? Eu decidi que eu vou passar limpo com uma caneta Nankin 01. Tem várias marcas possíveis, né? Tô usando uma daqui da Staedtler, tem outras marcas como Unipin, Uniball também, se não me engano. E eu vou usar um nanquim mais grosso para sombras, eu devo usar um 08 talvez para contornos e sombras. Eu quero usar um Matte Color CG1 para marcar as sombras próprias. E talvez eu use o nanquim também grosso, ou talvez até mesmo um marcador mais grosso para marcar algumas sombras projetadas. Então o que eu fiz foi só passar com o nanquim fino algumas das principais linhas aqui do desenho.
Essa é a única janela que eu deixei aberta aqui na porta-janela, né, que eu deixei aberta na perspectiva. As outras acabei achando que ia ficar melhor mostrando a veneziana externa. Vou fazer um efeito aqui para água. As texturas em geral, pessoal, eu vou deixar no grafite, tá? Vamos ver como é que fica. Eu acho que pelo menos as venezianas eu vou deixar elas no nanquim. A mão livre. Fazer uma coisa um pouco mais solta aqui. Em cima da base que a gente já tinha feito, né? Então não tão solta assim. Eu vou colocar, pessoal, toda essa fachada aqui em sombra. Agora a gente podia fazer um pouco de sombra projetada, pessoal. A gente poderia trabalhar agora um pouquinho mais de textura. Vou continuar mão livre. Vamos colocar uma textura aqui nas paredes, que a ideia é que parecesse um concreto, uma alvenaria. Vou carregar um pouquinho mais essa textura só no canto, na extremidade, que aí ela fica boa para delimitar a superfície. Ela fica mais irregular, menos preenchida no meio, e ela vai acabar delimitando um pouquinho melhor as superfícies, o que é vidro, o que não é vidro, fica mais fácil a leitura do desenho. Só sugerir o gramado aqui mais em torno imediato aqui da casa. Eu ainda vou reforçar um pouquinho as sombras, não vou finalizar ainda. Eu vou reforçar um pouquinho as sombras jogando um nanquim grosso sempre no alto aqui. Pessoal, usei um nanquim bem grosso, usei aqui um 1.2 para fazer um contornão, para dar um pouquinho de destacada aqui no desenho. E acho que ficou bacana, acho que ajudou a destacar, ajudou a valorizar um pouquinho o resultado final. Esse ficou o resultado final do exercício de hoje, né? O exercício era um exercício relativamente simples, com 2 pontos de fuga, usando a técnica da malha, que é uma técnica que facilita bastante a execução. É uma casa hipotética, não existe, né? Então também não trabalhei demais dessa vez a ambientação, mas a gente trabalhou um pouquinho da expressão gráfica também, com nanquim fino, nanquim grosso, matte color, para dar uma realçada no desenho. Pessoal, é uma sequência aí de videoaulas, vão ter alguns exercícios um pouco mais complexos que esse de 2 pontos de fuga. E se vocês gostaram, né, continuem assistindo e quem sabe compartilhem também com colegas que tenham interesse em aprender a perspectiva cônica. Um abraço grande e até a próxima aula.